Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Como foram as atividades de ontem? Vocês conseguiram fazer? Hoje nós vamos fazer de novo atividades nos livros de português e de matemática. Começando pelo livro de português. Nós vamos começar pela página número 20 e 21. São as atividades do livro de português. Na página 20 e 21, eu vou contar para vocês uma história. Essa história está escrita no livro. Vocês veem que tem um desenho de alguns pontinhos? Nós vamos construir essa história através de um desenho. Esse tipo de história se chama conto desenhado. A professora vai contando e vocês vão seguindo a história pelos desenhos que vão sendo feitos no livro de vocês. O nome da história é A Calça do Pedro. Aqui mora o Pedro e aqui mora a Lúcia. Vocês estão vendo que tem dois pontinhos? Então, de um lado mora o Pedro, do outro lado mora a Lúcia. Agora o Pedro está indo até a calça da Lúcia, perguntar se ela quer brincar. Então, foram unidos dois pontinhos, um foi até o outro. Então, eles descem por um morro e seguem ao longo de uma estrada. Encontraram uma excelente colina para escorregar e os dois sobem a colina. Viva! Escorregam colina abaixo. Mas, a calça do Pedro rasgou e agora ele tem que parar de brincar. Pedro e Lúcia caminham de volta ao longo da estrada. Tornam a subir o morro. Mas na casa do Pedro não há ninguém que possa costurar a sua calça. Então, eles vão até a casa da Lúcia e a mãe da Lúcia finalmente conserta a calça do Pedro. Nossa, o conserto ficou ótimo. Então, esse é o texto que nós vamos ler para responder às atividades da página 22, tá? Na página 22, vai ter algumas perguntas e vocês vão responder e pedir ajuda de alguém da família de vocês para responder. Vocês podem pensar também como escreve essas palavrinhas que vocês vão responder, utilizando as letrinhas móveis. Peguem as letrinhas móveis, pensem nas letrinhas que vão ter que acontecer, que vocês vão ter que usar para escrever as palavrinhas. E depois que vocês conseguirem montar as palavrinhas com as letrinhas móveis, aí vocês copiam no livro. Quem está sem o livro vai copiar no caderno. A primeira pergunta é: quem são os personagens do conto? Quem são as pessoas, os personagens que a Pro falou que participaram da história que eu contei? Quais são os nomes desses personagens? Vocês vão montar as palavrinhas com os nomes dos personagens, com as letrinhas móveis, depois vocês vão copiar ou no livro, quem está com o livro, ou no caderno, quem está sem o livro. A segunda pergunta é: Pedro foi chamar Lúcia para fazer o quê? Aí tem três respostas. O Pedro foi chamar Lúcia para brincar, para brindar ou para brincar. Vocês vão marcar o X na resposta correta. Número 3. Observe o desenho ao lado. Vocês vão pintar a figura que representa o que Pedro e Lúcia estavam fazendo nessa parte da história. Então, aqui tem dois desenhos. Vocês vão olhar o que o Pedro e Lúcia estão fazendo em cada desenho. E vão tentar lembrar lá na história, se vocês tiverem dúvida, pede alguém para ler novamente para vocês a história, o que eles estavam fazendo. O que está acontecendo no primeiro desenho ou o que está acontecendo no segundo desenho. No número 4, vocês vão desenhar o que aconteceu com a calça de Pedro. O que aconteceu com a calça de Pedro? Lembram? Tá lá na história também. Se tiver dúvida, tem que ler a história de novo. Escrevam nessa parte do livro o que aconteceu com a calça de Pedro. No número 5, vocês vão conversar com a família de vocês. Vocês vão contar para a família de vocês que situação que foi resolvida, o que aconteceu na história, o que se resolveu. Você já tinha ouvido uma história dessa? Que a gente conta e vai desenhando?
Alguma vez você pensou que os desenhos pudessem contar uma história? O que vocês acham? Do que você mais gostou dessa história? Isso vocês não precisam escrever, vocês só vão falar. Se vocês quiserem gravar um vídeo com as respostas de vocês e mandar para a Pro, pode mandar. Mas se não tiver como gravar, não tem problema nenhum. Conversem com as pessoas da família de vocês. Essas são as atividades do nosso dia de hoje no livro de português. Agora vamos para o livro de matemática.